Amém. Então vamos ler o texto da palavra de Deus, que está no livro do profeta Daniel, que diz assim a palavra de Deus: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas desse conta, para que o rei não sofresse dano. Deixa eu parar para explicar para você. O rei Dario estabelece então sobre o seu reino 120 sátrapas. Sátrapas eram pessoas que desenvolvia a vice-presidência, eram vice-presidente. Então ele nomeou pessoas para que tivessem ao serviço dele. Ele era o rei, e ele precisava de pessoas que estivessem ali próximas a ele. Eram 3 presidentes, e os sátrapas, entre os presidentes estava Daniel. Então 3 presidentes e os sátrapas, que eram pessoas assim designadas pelo rei para proteger o rei, para que o rei não sofresse dano. Quer dizer, uma proteção ao reinado do rei Dario. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Havia em Daniel um espírito excelente, um autêntico cristão, um autêntico homem de Deus. Nele há um espírito excelente, amém? Isso chama a atenção das pessoas, chama a atenção das pessoas que vivem ao nosso redor. Isso é notável, né? O testemunho, ele conta muito nessa hora. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Sendo assim, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Eles ficaram insatisfeitos, porque Daniel não era de Babilônia. Daniel era um homem que havia vindo de Jerusalém e estava escravo na Babilônia. Então, peraí, eles, sabendo que Daniel não era um deles, e que o rei queria estabelecê-lo como o principal homem depois dele no reinado, começou a despertar desses homens, que também tinham uma função importante, um ciúme, uma inveja em Daniel, sobre a vida de Daniel. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Repita-se comigo, ele era fiel. Diga-se comigo, Daniel era crente, fiel. Amém? Tem crente fiel aqui nessa noite? Você pode dar um glória a Deus? E não se achava nele erro nem culpa. O que fazer então para acusar esse cara? O que fazer então para derrubar esse sujeito? Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles não tinham como, não era um rapaz que fornicava, não era um rapaz que vivia na bagunça, era um homem sério, era um homem de Deus, era um homem de oração, era um homem que tinha um espírito excelente. O que fazer então com esse homem? Como agir para derrubar esse homem? Então eles procuravam a ocasião para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino
os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto. Eles estabeleceram um decreto, colocaram o nome das pessoas mais importantes, inclusive aí coloca ali os presidentes. Eles só não tinham consultado Daniel. Eles falaram com os outros lá, mas com Daniel eles não falaram. Eles deixaram Daniel fora disso. Concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem, que por espaço de 30 dias somente, eles queriam buscar essa ocasião num período de 30 dias para derrubar Daniel. 30 dias fizer petição a qualquer Deus. Eles sabiam que Daniel tinha o hábito de 3 vezes ao dia orar ao Senhor. Ele sabia que Daniel, ele tinha um hábito, era judeu, era crente, era um homem de Deus. Ele tinha um hábito de clamar a Deus, e clamava olhando para Jerusalém, porque Daniel, ele estava na Babilônia, escravo, mas ele não desejava permanecer na Babilônia por toda a vida. Ele almejava um dia retornar à sua terra. Amém, meus irmãos? Então ele sonhava, ele orava a Deus, ele tinha esperança que um dia ele voltaria àquela terra. Por isso ele orava. Então, a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Onde está? Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. O rei Dario havia assumido o reino de Belsazar, que havia perdido o reinado para ele. Ele era um rei dos medos e dos persas. Ele havia tomado o reinado de Belsazar, quando o próprio Daniel havia profetizado para Belsazar que ele iria perder o reino, os medos e os persas iriam tomar o reinado dele, quando naquela ocasião Belsazar, cheio de orgulho, cheio de prepotência, numa roda de escarnecedores, né, uma festa que fora feita, Belsazar faz uma festa, pega os utensílios da casa do Senhor, da Babilônia, de Jerusalém que eles haviam trazido, pega toda a prataria, tudo que tinha, e coloca naquela festa, e ali eles se deliciam, né? Faz uma festa, orgia, bagunça, mulher para lá, homem para cá, bebedeira, a noite toda. De repente, aquela noite é parada por algo sobrenatural que acontece. Nós não podemos brincar com aquilo que é santo, amém? Nós não podemos brincar com aquilo que é de Deus, amém? Por isso que eu falo, instrumentos, isso aqui são coisas santas, amém? Isso aqui são coisas que são usadas na casa do Senhor. Então nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos botar pessoas aqui em cima para tocar, pessoas irresponsáveis, pessoas que não têm compromisso com Deus, são coisas santas, são instrumentos santos. Esse homem então pega toda a prataria, tudo que tinha de Jerusalém, e faz uma festa na Babilônia. E no meio dessa festa, aparece uma escritura na parede. Deus, o próprio Deus com seu dedo, escreve lá na parede. Está aqui o texto, eu vou ler esse texto para você. Está no livro de Daniel, capítulo anterior. Deixa eu botar óculos, só para que você entenda aquilo que nós queremos falar nessa noite. Capítulo 5, lá no versículo 24, diz assim: esta é a interpretação daquilo. Mene é o que Deus havia escrito na parede. Mene significa, isso Daniel interpretando para Belsazar. Mene significa: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado forte na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi
o teu reino e dado aos medos e aos persas. Foi quando o rei Dario assumiu o reinado. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Então esse rei, quando chega na Babilônia, ele já sabe que existia um rapaz, um jovem, que tinha um espírito excelente lá. Um homem que discernia os sonhos, um homem que Deus falava com ele, um homem que dispensava os magos, os sábios daquele tempo. Era só consultar Daniel que Deus falava através de Daniel. Esse homem então resolveu honrar a Daniel. Mas apareceu os invejosos, né? Que queriam derrubar Daniel. E formaram uma estratégia para que o rei assinasse o decreto. E com esse decreto eles conseguissem derrubar Daniel. Por essa causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia, se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava a fazer. Era um hábito dele. Ele não orou somente porque a coisa se estreitou para o lado dele. Era um hábito dele orar, era um hábito dele ter a vida com Deus, uma vida de oração. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, quer dizer, tudo que eles queriam. O interdito estava feito, a lei estava feita, eles precisavam agora de algo para acusar Daniel. E eles viram Daniel orando, clamando a outro Deus, fazendo petição a outro Deus a não ser o rei. Se apressaram, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito por espaço de 30 dias? Todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. O rei não sabia o que estava sendo tramado. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. O próprio rei entendeu que havia sido aquilo uma covardia, um ato covarde que haviam feito contra Daniel. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei Sansônio se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, não teve jeito, e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, olha o que o rei disse a Daniel. O rei parecia até conhecer o Senhor, né? Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Não estou ouvindo um glória a Deus. O teu Deus, a quem tu continuamente, quer dizer, continuamente serve. O rei era testemunha que ele servia a Deus continuamente. Palavras do rei. Que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu
dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele achou que Daniel estivesse morto. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da boca dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Deus enviou o anjo. Daniel disse que foi enviado um anjo, porque Deus viu que era ele inocente, que era um homem íntegro, que era um homem correto diante de Deus. Então Deus, Ele que é um Deus fiel, Ele que é um Deus que não erra, Ele que é um Deus que o seu princípio é firmado na justiça, o Deus justo, o Deus que não age de covardia com ninguém. Ele enviou o seu anjo àquele lugar, porque a vida do servo dele não poderia perecer daquela forma, antes que ele fizesse justiça. E eu quero te dizer nesta noite, como profeta de Deus para a tua vida, meu irmão, se você está sofrendo injustiça, lembre-se, se tu és um homem ou mulher fiel a Deus, se você serve ao Senhor continuamente, lembre-se que há um Deus que é justo. Lembre-se que há um Deus, que a Bíblia diz, que os seus olhos passam por toda a terra. Esse Deus não erra, esse Deus é justo. Ele vai ser justiça na tua vida. Amém, meus irmãos? Diga assim: o meu Deus é o Deus de Daniel. É um Deus justo. É um Deus que não falha. A Bíblia diz que dormitará o guarda de Israel. O guarda de Israel, ele não dorme, meu irmão. Amém? O Senhor dos exércitos, ele está atento. Ele vê todas as coisas. Se estão se levantando contra você, se estão te caluniando, não se preocupe. Sirva a Deus continuamente. Seja fiel a Deus, porque Ele vai ser a justiça da tua vida. Amém? Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Eu não cometi delito contra Deus e não cometi delito algum contra o Senhor. Quer dizer, contra as autoridades, contra o governo, contra o meu irmão. Eu estou limpo, eu estou inocente. Eu fiz, eu faço, eu vivo de uma forma limpa diante de Deus e diante dos homens, ó rei. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Vírgula. Por quê? Porque crera em Deus. A Bíblia diz: se nós crermos, só para quem crê, nós veremos a glória de Deus na nossa vida. Então diga assim para mim: então pastor, eu creio. Feche a sua mão e diga assim: pastor, eu creio no meu Deus. Diga assim: jamais vou deixar de crer na sua justiça, no seu poder, na minha vida. Coloca o tema, por favor, Júnior. Passando a noite com os leões. Sabe, meu irmão, nós
temos vivido tempos na nossa vida, que a sociedade, as pessoas, têm tentado empurrar em nós aquilo que não faz parte de nós. A sociedade, os homens, as pessoas, têm tentado empurrar em nós princípios que não são nossos. Se você vê pessoas que vivem uma vida fora dos decretos humanos, das leis humanas, muitas das vezes são pessoas que não estão ali porque querem. Elas foram empurradas para ali. Elas foram lançadas naquele lugar. Elas foram intimadas a ficarem naquele lugar. Daniel, no seu primeiro desafio na Babilônia, ele rejeitou os manjares do rei. E no seu segundo desafio, ele não se prostrou diante de homem algum. Ele não adorou outro Deus algum, a não ser o Deus da sua vida, o Deus criador dos céus e da terra. Eu quero te dizer, meu irmão, que independente de onde você esteja, independente do lugar que você fora jogado, independente da condição que você esteja vivendo hoje, eu quero dizer que você deve permanecer fiel a Deus. Você deve permanecer servindo a Deus. Você não pode quebrar os teus princípios. Princípios de Deus, que o próprio Deus estabeleceu para a tua vida. Há um princípio de Deus que só se pode ter a relação sexual depois do casamento. E há muitas pessoas quebrando esse princípio. Deus te chama nessa noite a viver uma vida limpa diante dele, meu irmão. Deus te chama nessa noite a viver uma vida pura diante dele. Não quebre princípios diante de Deus. Há princípios de Deus que o próprio Deus estabeleceu, mas que nós muitas das vezes ignoramos. Mas princípios de Deus não podem ser quebrados. Porque quando nós estivermos na cova, só o leão da tribo de Judá poderá nos livrar de lá, meu irmão. E isso vai depender, isso vai pesar na hora a tua fidelidade. Isso vai pesar na hora a continuidade que você tem de vida com Deus. Tem sido servo, tem sido bom, tem sido fiel, tem servido ao Senhor continuamente. Então Deus vai enviar o seu anjo. E você vai passar a noite com os leões. Mas os leões não vão te tocar, meu irmão. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ninguém vai te tocar. Ninguém vai ousar tirar de você um fio do teu cabelo. Ninguém vai ousar mexer com você, porque Deus vai passar e vai enviar o seu anjo àquele lugar e vai te tirar de lá. Ele tem compromisso com a sua palavra. E se você, meu irmão, está vivendo na cova, se você foi lançado na cova dos leões, talvez você está hoje diante de leões famintos, querendo te devorar. Mas se você é homem de Deus, mulher de Deus, eu quero te dizer nessa noite, segura aí, crente, que o leão da tribo de Judá está chegando. Amém? O leão da tribo de Judá está chegando. A noite está passando, o dia está amanhecendo, meu irmão. O dia está amanhecendo. E te digo uma coisa, não perca o teu sono. Pode dormir, pode descansar o teu coração, que os leões podem estar famintos, mas eles não têm autorização de Deus. Eles não têm autorização
do leão da tribo de Judá para te tocar. Dorme a noite toda. Sabe por quê? Porque a noite toda você pode dormir, o socorro vem pela manhã. De manhã vem o Senhor. E o Senhor vai te tirar de lá no nome de Jesus. Não quebre princípios. Viva uma vida contínua. Viva uma vida séria, limpa diante de Deus. Porque Ele te escolheu e colocou em cada um de nós princípios que não podem ser quebrados. Não deixe que a sociedade, meu irmão, empurre em você o que você não é. Há muitas pessoas que estão vivendo situações hoje, porque falaram para ela que ela é, e no primeiro momento ela não acreditou, ela rejeitou. Depois voltaram a falar, olha, você não tem jeito. E ela acabou acreditando. Mas isso foi uma mentira de Satanás, meu irmão. Isso foi uma mentira de Satanás. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é o que as pessoas pensam de você. Você não é o que as pessoas falam de você. Você é vítima. Você é uma vítima, talvez, de um país onde as pessoas aprendem desde o seu nascimento, já nasce olhando para uma imagem dentro do hospital. Vítima da idolatria, vítima de um país onde a idolatria tem o seu primeiro lugar, já se nasce dentro da maternidade. A senhora do parto proteja você no parto. Já se nasce assim. Não se dá opção a você de querer servir aquele Deus ou não. Te empurra a religião, o engodo da religião. Mas você não é obrigado a sentar à mesa com idolatria. Você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a engolir o que estão querendo empurrar pela tua garganta. Porque você tem princípios que Deus colocou dentro de você. E Deus, Ele quer, meu irmão, que você acredite nisso. Deus, Ele quer que você acredite nesses princípios. Porque a tua vitória vem dentro desses princípios. Amém, meus irmãos? Deus, Ele vai te dar a vitória dentro desses princípios. O princípio da vontade de Deus. Você pode passar uma noite com leões, mas essa noite é breve. Deus está enviando o seu anjo para te tirar de lá. Amém? Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar você desfalecer. Deus não vai deixar você desmaiar. Deus vai te manter com vida. E quando te tirar de lá com vida, Ele mesmo vai te engrandecer diante da sociedade, diante dos homens que queriam te impor, que queriam te empurrar aquilo que você não é. Ele mesmo vai mostrar a essas pessoas que você é dele, que em você há princípios dele. Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa empresa e havia umas manobras dentro dessa empresa. Umas manobras por debaixo do pano. E quando eu percebi que existiam manobras, e eu não poderia compactuar com isso, eu comecei a peitar o chefe. Falei, olha, se o senhor quer fazer manobra, faça o senhor, ou mande alguém fazer, que eu não vou fazer manobra nenhuma. Se o senhor quer agir assim, haja assim, mas comigo não. Só pode agir com outro. A partir daquele momento, eu comecei a perceber uma rejeição pela minha pessoa. Eu passei a perceber que ele já não me olhava
já não me via mais, porque eu era já um impedimento, já era uma pedra no caminho, para que as manobras viessem a acontecer. O senhor fica à vontade. Daí, algum tempo, fui demitido e fui jogado na cova dos leões. Período não foi de uma noite, não, foi de algumas noites. Mas o leão da tribo de Judá fez passar a noite na minha vida, e amanhã chegou. O interessante, quando eu saí de lá, eu não tinha sofrido dano algum. Eu saí intacto, porque Deus me guardou aquele período. Amém, meus irmãos? Deus guarda todo aquele que é fiel. Deus honra todo aquele que é fiel. Meu irmão, não se junte com porcos, não coma lavagem, não sente-se à mesa dos escarnecedores, não compactua com aquilo que não são princípios teus. Não compactue com aquilo que não são princípios teus. Não compactue. Porque se você se manter fiel, se você se manter limpo, se você servir a Deus continuamente, Ele mesmo vai te tirar da condição e da situação que você se encontra. Pode jogar na cova, pode jogar na fornalha, pode fazer o que quiser. Mas tu vai dizer o seguinte: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu tenho honrado. Eu sei, e Ele mesmo vai me livrar. Deus vai ser contigo. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te erguer. Deus vai te botar por cabeça. Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Fique de pé no nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Você pode passar até a noite com os leões, mas vai ser só uma noite. Vai ser só por um período. Mantenha-se fiel a Deus. Mantenha-se com o coração limpo, mantenha-se com as mãos limpas, mantenha-se puro diante de Deus, porque o Deus de Israel, Ele vai te dar a vitória no nome de Jesus. Curve a tua cabeça, por favor. Talvez você esteja numa cova, talvez você tenha sido lançado numa cova, e os leões estão famintos. Talvez você tenha sofrido, esteja sofrendo injustiças na tua vida. Você não plantou, mas você tem colhido momentos amargos na tua vida. Não é de Deus, não vem de Deus, pastor. Eu não mereço isso, eu tenho sido fiel. Mas eu tenho sofrido perseguições. Eu quero que você venha aqui à frente. Porque a tua bênção, o teu livramento começa a chegar nessa noite. Se você está vivendo isso, se você está vivendo alguma injúria, alguma perseguição, se você, por ser crente, tem sofrido afrontas, tem sofrido perseguições no teu trabalho, pastor, eu sou um homem fiel à minha mulher, mas eu não aguento mais ser uma pombagira que vive andando atrás de mim. Pastor, eu sou fiel ao meu marido, mas tem um homem que não me deixa e vive me cantando no meu trabalho. Não entre nesse sistema, rejeite esse sistema. Rejeite isso na tua vida no nome de Jesus. Não se dobre a prostituição, não se dobre a fornicação, jovem. Não se curve ao adultério, vocês que são casados. Tem sofrido perseguições e talvez paga um preço caro, como José pagou.
de ter rejeitado a mulher. Eu não sei qual é a tua aflição, eu não sei qual é o momento que você está vivendo nessa noite. Eu não sei qual é a cova que você foi lançado nessa noite. Mas eu sei, meu irmão, eu tenho a plena convicção de que o Deus de Daniel, de que o Deus que nós servimos, o leão, o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, Ele vai te tirar de lá. Diga-se, Ele vai me tirar de lá. Diga-se, Ele não vai me deixar perecer lá, porque Ele é fiel. Deus querido, aqui está a tua igreja. Há pessoas aqui nessa noite, meu Pai, que foram empurrados para o sistema, para algo que ela não quer, para algo que ela não deseja para a sua vida. Mas nesta noite, meu Deus, nesta noite, eu quero orar, eu quero buscar o Senhor em favor dessas pessoas, para que o Senhor venha, meu Pai, de encontro a essa pessoa que está num vale tão profundo nesta noite, essa pessoa que está vivendo um deserto tão profundo nesta noite, talvez, meu Pai, pelo ser fiel a Ti, por ser uma pessoa íntegra, correta, por não compactuar com o pecado, esteja vivendo, meu Pai, num deserto tão grande. Eu oro a Ti nesta noite, meu Pai, da mesma forma que amanheceu o dia, da mesma forma, meu Pai, que aquela noite passou, ó Deus, da mesma forma que Daniel foi tirado daquele lugar sem um arranhão. Entre agora, meu Pai, remova a pedra que está na cova, tire o teu filho e a tua filha de lá, Senhor. Tire o teu filho e a tua filha de lá. Não os deixe, Senhor, perecer lá. Não nos deixe morrer lá, meu Pai. Honra eles. Traga eles de volta. Traga eles para fora, meu Pai. E faça o leão, meu Pai. Ó Deus, faça os leões morrerem de fome. Porque crente não é comida de leão, Senhor. Crente não é comida de leão. Você é crente, você é lavado e remido no sangue de Jesus. Você tem a marca de Jesus na tua vida, meu irmão. Você é uma pessoa que fez uma aliança com Ele. Então o diabo, o inferno não pode tocar em você. Eu oro nessa noite, meu Pai, que passe esta noite. E que o Senhor chegue pela manhã na vida dos teus filhos, na vida desta família que aqui está representada, deste homem, dessa mulher, e dê a ele o livramento, meu Pai. No nome de Jesus, eu oro assim, meu Pai, abençoando toda a tua igreja, abençoando todo o teu povo nessa noite, e declarando liberdade a todos os teus filhos. Meu Deus, nos dê a graça, a capacidade de servir ao Senhor todos os dias da nossa vida, continuamente, sendo fiel a Ti, sendo fiel, meu Pai, aos princípios que o Senhor estabeleceu em nós. No nome de Jesus, meu Pai, ajude o Teu povo, nos ajude. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos para sempre. E todos digam amém. Dê um aplauso ao Senhor nessa noite.